Nós estamos aqui nesse livro Profecias do Fim do Mundo, que tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. A quem gosta de dar presente aí, é bom dar. Se você, mas o pessoal não acredita então, mas você acredita. E aí você dá presente que evangelize. Porque um dia a pessoa vai precisar disso aqui, né? Aí vai estar na prateleira jogado lá no pó. Ela falou assim, deixa eu ver, a minha tia meio louca, não batia muito bem, mas deixa eu ver, quem sabe ela falou alguma coisa nesse livro, ia ter tudo que ia acontecer e tá estudando tanta coisa, por curiosidade, deixa eu ver, né? Então, casa que não tem uma Bíblia, gente. Olha, você viver numa casa que não tem uma Bíblia é o fim do mundo, né? Não tem um Novo Testamento, pelo menos, para ser lido as palavras de Jesus. E para piorar, muitas aí tem aí o Novo Testamento, tem a Bíblia até completa, só que na verdade é completa, mas é deformada, distorcida, comunizada. Aí tem o nosso Novo Testamento completo lá, da Bíblia do século XVIII. Então, o que eu falo? Se é para gastar presente agora no segundo semestre, para dar presente para os outros aí, que seja um presente que evangeliza. Mas não gosto, então não receber. Eu vou te dar isso ou não vou te dar nada, tá bom para você? Então, dando presente a você, você dá o que você quer, ué, gozado. Vamos lá, então. Olha, é bem impressionante, porque nós estamos falando, tá, das profecias da Marie Julie. São revelações a Marie Julie, e ela faleceu em 1941. Ela é de 1850 a 1941. Olha só o que Jesus disse para ela, nós vamos ler aqui hoje. Presta bem atenção. Jesus disse, vejo uma multidão de almas perdidas, principalmente crianças, mesmo aquelas que não têm a idade da razão. Os responsáveis, se soubessem o que os espera no temido julgamento, as crianças são educadas agora como adultos, que palavras vergonhosas soem em seus ouvidos e ecoem em suas bocas, é horrível e terrível. Dá até medo ver os jovens voltarem a este ponto e os pais não vigiarem, não cuidarem, não se ocuparem com o que fazem, com o que eles dizem. Os pais riem e os deixam em total liberdade para as suas ações. Isso aqui já estava acontecendo. É profecia aí do começo do século passado, então. Olha, daqui para cá, de lá para cá, né, nesses últimos quase 100 anos, quanto isso piorou. É Jesus dizendo quanto isso piorou. Só que Jesus também está dizendo exatamente que os pais vão responder por isso. Os pais vão responder pela falta de educação dos filhos que eles não deram. Porque é assim, se você deu educação para o seu filho dentro daquilo que você entendia que era a educação cristã, você já estava na igreja? Estava, tá. Você educou seu filho dentro daquilo que a igreja estava ensinando quando você estava lá na falsa igreja sem saber? Então tá, a sua parte, o possível, você fez. Não era possível você ensinar como você está aprendendo agora, porque não te ensinavam desse jeito lá atrás, como é a igreja tradicional, a igreja de sempre, de 2000 anos. Até o Papa Bento XVI. Então, se por um acaso aí você passou algum valor que hoje a gente sabe que não está certo, bom, mas naquela época tinha um padre lá explicando errado, então a culpa não é sua. Mas se você não educou os seus filhos, vai ser cobrado por isso. É bom começar a rezar pela conversão deles e pedir perdão, porque de verdade a gente vai ser cobrado por isso. E os jovens também. Olha, eu vou contar para vocês, eu digo que eu e a professora Milene, a gente estava em cima dos nossos dois filhos. A gente dava aula, tudo, trabalhava fora, mas a gente estava em cima dos dois, estava sempre de olho, chegava, pegava na escolinha, e daí o que aconteceu, como é que foi, puxava a boca para saber o que estava bem, o que não estava, observava os dois o tempo todo para saber o que estava certo, o que estava errado. Olha, não foi fácil, não escolherem o caminho certo para eles, não foi fácil não, porque a gente ficou em cima. Se não ficasse, aí sim a coisa teria sido pior. Agora, quando você cria do jeito que nós criamos, com educação, com cultura, no caso a gente não sabia, estava pensando que estava dando melhor, né? Mas com religião, com catequese em casa, leva para a igreja, participa da igreja, e depois a pessoa decide não estar na igreja, sair da igreja, daí é um problema da pessoa. Eu não tenho que responder por isso. Tá certo? É como uma mãe que cria, mãe e o pai, né, que cria os filhos, e quando chega na adolescência não puxa o filho, a filha, diz, vamos conversar. Hoje nós vamos conversar abertamente sobre gravidez.
E eu quero falar para você como é que é o mundo para você poder, assim, ficar desperto. Porque eu sei que você tem bastante informação, mas eu quero te dar a informação que não estão te dando na sua sala de aula, nem os seus colegas e nem os seus professores também, que está cheio de professor safado que fica ensinando errado. E muito menos a internet. Então deixa eu falar para você de gravidez, de responsabilidade, de doença venérea. Vamos conversar a respeito de pagar pensão por 21 anos. Vamos conversar a respeito de levar um filho aí, e aí de repente não ser aquele namoradinho, ser outro, ser estragar o futuro casamento seu. Vamos conversar de vida, de verdade? É isso. Vamos conversar de Deus, né? Vamos falar de Deus também, vamos explicar para os jovens o pecado mortal que eles estão contra a castidade e que simplesmente serão condenados por isso. Se não se arrependerem, é melhor em sabendo não fazer, porque uma coisa eu não sabia, eu fiz, outra coisa eu sabia, fiz do mesmo jeito. Aí é um pecadão, né? Porque não sabia, não tinha informação é uma coisa, mas tinha quem tinha informação e não deu. E houve realmente uma geração aí para trás, em algum lugar aí para trás se perdeu. E se perdeu assim, feio. E é interessante, né? Porque eu convivi, eu já falei isso várias vezes, eu convivi com gente muito mais velha do que eu. Bem mais velha, eu gostava de conversar com gente mais velha, eu não gostava de conversar com a molecada, porque era muito xarope, não tinha assunto, eu gostava de conversar, bater papo, e era muito criançada demais. Eu até teve um médico uma vez que falou que eu era mais velho que a minha idade, era mesmo, né? Eu falava que eu nasci adulto, né? Aí, então, eu conversava com gente assim, minha bisavós, tios avós, gente assim, bem mais velha, com 80 anos para 90 já, e eu ouvia as histórias, aprendia com eles e tal. E aí eu me lembro que uma avó minha, ela falou que o namoro dela foi assim, ela na janela da casa, a casa era mais acima da rua, ela na janela da casa com a mãe dela do lado e o meu futuro avô embaixo, em pé na calçada, conversando com a mãe, vigiando. Isso aí que era o namoro. Quando noivou, permitiu que sentasse na sala com o pai e a mãe na sala. Então ninguém casou grávida, né? Só isso, gente. E com a família ali em cima. Com a família ali em cima. Mas houve uma ruptura em algum lugar. Porque essa geração aí que foi tão assim vigiada, como outras também eram, para não dar aquele vexame, né, ensinar para não emporcalhar o nome da família na sociedade e tal, essa geração aí, eles são os pais da turminha que vai ser a geração do James Dean, que é a turminha aí década de 40, 50. E é interessante porque as turminhas 40, 50, 60, que nascem em 40 e vai aí se casar com 60 anos, vai estar jovem aí de 50 para 60, essa turminha, olha que hoje está com 80 anos, aí tem um pessoal que é do apá virado. Então a ruptura é bem estranha e a gente pode ver então a mão infeliz da cultura em cima já naquelas séries que iam assistir no domingo, nos rádios. Tem isso também, mas os pais, teve pai que não teve força então para segurar, pai e mãe que não teve força para segurar. Aí começa a aparecer gravidez para cá, não que antes não existisse, mas era mais raro. Pessoa casando grávida, né, com o vestido branco, mas o barrigão, aquelas coisas todas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Em algum lugar houve uma ruptura aí que simplesmente cortou o contínuo da sociedade que estava vindo na moralidade cristã, e o Senhor já está acusando isso daqui, olha, lá no começo do século passado. Não tem a data exata dessa revelação, mas já está acontecendo lá atrás. Criança falando palavrão, falando um monte de besteira, escutando, portanto reproduzindo. Jovens que os pais não só não educaram quando era criança, como não vigiam também, não ensinam o certo e o errado. E o resultado é essa baderna que nós estamos vendo aí. Hoje em dia as pessoas, quando muito, vão orar junto. Aí pecado contra a castidade, né? Ah, tá, então eu vou pro motel, tá pecando contra a castidade. Ah, eu vou morar junto, tá pecando sem casar na igreja, tá pecando contra a castidade. Ah, então eu vou morar na minha casa e ela na dela, então, estão pecando contra a castidade também. Estão tendo relação, é claro que estão. Certo? Porque antigamente namoro era para conhecer a pessoa, não o corpo da pessoa. Isso aí era na lua de mel. Não era o corpo da pessoa que era para conhecer. E tudo ficou pior. Essa liberalidade sexual que eles colocaram ficou assim uma coisa assim bem realmente muito, muito, muito pior. E dá-lhe cultura na cabeça dessa moçada e os pais, em vez de segurar, estavam ouvindo rádio junto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Olha, quanto a nós, né, a gente já fez o que era possível lá atrás. Eu imagino que cada um de vocês que é pai, que é mãe, que é avó aí, talvez se sinta um pouco culpado porque hoje sabe um monte de coisa, mas antes você não sabia, você não sabia, você não sabia.
Ou é o que a gente vai fazer, né? A gente não sabia, perdão, Senhor, porque a gente não sabia, tentamos fazer o melhor, aqueles que tentaram, nós tentamos. Se não deu certo, a culpa não é nossa, não seremos cobrados por isso. Agora, a partir de agora, a conversa é outra, a gente precisa ensinar os outros, dar conselhos. E olha, seu filho aí está em pecado contra a castidade, como assim? Né? A gente dá conselho. Não quer ouvir, não ouviu, mas teve uma voz que falou. Aí você está limpo, isento de culpa, porque você não se absteve, não se ausentou, simplesmente não se omitiu. Você não vai responder diante do Senhor por omissão. Você viu que eles estavam pecando, você, em vez de falar, você ficou bem quietinha, certo? E ainda deu risada e foi embora para não arrumar inimigos. E aí o problema é que você saiu bem com eles, mas muito mal comigo, né? Certo? Então é isso, meus irmãos. É lamentável aí, ó, coisa que já está acontecendo, e que está acontecendo em larga escala. Isso aqui ficou bem para trás, é que eu falo. É fácil saber que as profecias, elas são verdadeiras, porque tem coisas que já aconteceu, tem coisas que já está acontecendo. Então aquelas que não aconteceram ainda, com certeza vão acontecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu tenho minha consciência tranquila, eu eduquei meus filhos como era para ser, até onde eu pude, até da forma como eu pude. Eu, infelizmente, também estava na falsa igreja, achando que estava fazendo sucesso, né? Achando que realmente uma igreja mais morna, uma igreja assim mais soft, light, uma igreja que a gente acreditava que os padres estavam falando certo, ensinando direito, enfim, né? Eu estava lá, a professora Milene também estava lá, e a gente não percebeu, eu achava uma diferença, que antigamente a igreja era mais assim, mais bom, né? Deu uma mudada, não sei o quê. A gente acaba assim relevando algumas coisas e confiando na figura do padre, como líder religioso, como uma pessoa escolhida por Jesus, sem saber que eles estavam todos se comunizando, se excomungando e iam dar o golpe no Papa Bento XVI. Uns iam dar e outros iam ficar bem quietinhos. Tá bom demais, agora a gente pode fazer o que a gente quer. Essas coisas assim. Então a gente não sabia desses meandros de forma nenhuma. Eu sentia assim uma força tão grande, um chamado tão grande do Senhor, casado que eu era com filhos para servir a igreja. Imagina, eu olhava para aqueles padres e falava assim, eu tenho um chamado desse tamanho aqui, não é nada perto deles, porque olha só, eles serviram a igreja, nem casaram, não casaram, estão dedicando a vida inteira a Deus. Então, maior erro do que esse, impossível, porque a grande maioria, se eu não posso dizer até todos que eu conheci, porque Deus está falando dos que eu conheci, simplesmente estavam devotando a vida a si mesmos. E nunca a Deus, nem muito menos a igreja. Falar a verdade para vocês, eu devoto muito mais a vida a Deus do que eles devotavam, do que a gente viu depois, no meio, lá nos meandros, estando no meio. Porque na missa no final de semana você não vê mesmo, nem que você vá toda semana, todo dia na missa você não vê. Mas quando você começa a trabalhar atrás, dentro de diocese, você começa a ver cada coisa. E mesmo assim levou um tempão para ligar, 1 mais 1 dá 2, dava 11, não dava nada, porque eu não estava nem ligando coisa nenhuma. Já tinha achado que eram pessoas santas. Eu também achava isso, tinha um respeito muito grande, perderam completamente, né? Porque a gente viu a podridão por trás da igreja bergoliana. O Senhor mostrou, né? Foi Jesus que mostrou. Eu já falei que eu fiquei até doente, que eu não aceitava. Mas de qualquer forma que eu achava que era impossível que não estava acontecendo aquela coisa da minha cabeça. O Senhor não apareceu na minha frente falando, foi mostrando, eu achava que aquilo era da minha cabeça. E não era. Infelizmente é assim, quando a gente lê certas notícias por aí, a gente fala, eu achava que estava ruim, mas é bem pior do que eu imaginava. É bem pior do que a gente imagina. É muitas vezes pior. Mas bom mesmo é na Igreja do Senhor, que ele criou aqui a Paróquia Sagrada Face de Tours, chamando os leigos de fé, somos nós, verdadeiros remanescentes da Santa Igreja. Estamos aqui para levar a Santa Igreja do Senhor até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vai falar o quê? Eu vou falar que assim, tem mãe que não se toca e veste criança assim, não veste criança, né? Não veste criança de criança, veste criança para pedófilo ficar babando, né? Só isso. Eu não entendo mentalidade de pedófilo, para falar a verdade para você. Quando vejo uma criança vestida de mulher, eu falo, meu Deus, o que é isso? Deixa a criança ser criança, aquele vestidinho bonitinho, com as roupinhas bonitinhas de criança, né? E quando eu vejo mãe vestindo a menina como se fosse símbolo sexual, eu falo, nossa, não tem nada a ver. Para mim não tem efeito nenhum, não entendo, mas para quem é chegado nisso, quem é pedófilo, olha para ele, é um pratão feito. Pois teve uma época aí no Foi Esse Lixo que tinha uma campanha, não coloque foto, a coisa mais básica que tinha.
Ah, tirar foto do bebezinho tomando banho, né? Até dos meus tirei também, porque era normal, né? Aquela época fazia um álbum, dando banhinho, dando... Não coloque foto de criança tomando banho, né? Eu nunca pus mesmo, mas não coloque foto na internet, porque tem um monte de pedófilo fazendo aí álbuns com essas fotos. Falei, meu Deus do céu, aí você começa a ver como o mundo é muito pior do que a gente imagina.